Vamos seguir então mais um pouquinho aqui, pessoal. Vamos lá. A gente agora vai falar, a gente estava falando sobre os novos rumos da antropologia teológica e eu quero falar então quais são as etapas que a gente vai estar seguindo no nosso estudo nesse semestre, tá? Eu espero que você esteja acompanhando, que você esteja aproveitando, que enquanto eu falo também algumas situações, quem sabe, possam estar aí vindo ao seu coração, tá bom? Essa reflexão da antropologia teológica, a gente vai trabalhar algumas etapas. Primeiro, nós vamos focalizar na originalidade da visão cristã de Deus e do ser humano. Esse ser humano e esse Deus que estão constantemente conversando. Gente, pensa aí na Bíblia, ó, Gênesis, Deus e o homem. Pensa aí quantas coisas, quantas histórias. Abraão, José, Jacó, quantas histórias de Deus e o homem, Josué, Moisés, vai pegar na Bíblia aí, ó, Esther, Daniel, né? Ruth, Noemi, quantas histórias, quantos episódios, Davi, Sansão, quantos episódios desse ser humano com Deus. Algumas crises, alguns acertos, outros erros. Lembra do povo, né, que no deserto quer voltar para o Egito, começa a murmurar, quer fazer de novo seus ídolos, que eles são devorados, a terra abre e os engole, e Deus fala, não vão entrar na terra prometida. Então a Bíblia mostra também consequências de coisas ruins que podem acontecer quando esse ser humano não consegue escolher de forma certa, mas o ser humano pode escolher. O ser humano pode escolher, né? Então, a originalidade dessa visão cristã do ser humano em diálogo e confronto, tá? Confronto com Deus, porque, olha, e confronto com a cultura. Lembra de Daniel quando ele chega lá na Babilônia? Olha o confronto com a cultura. Não, aqui ó, estão os manjares do rei, os manjares que eram dedicados às entidades da Babilônia, né? Então, não, a gente não vai comer, a gente quer comer legume, olha que legal, vamos deixar de comer essas coisas deliciosas e vamos aqui ficar comendo legume na água e sal para a gente não se contaminar. Confronto com a cultura. Quando Paulo vai lá no Areópago, né, num lugar que tinha um monte de ídolos e tinha um altar escrito ao Deus desconhecido. Olha aí o confronto com a cultura. Paulo olha aquele monte de deuses, né, que eram ali adorados, que eram reverenciados, venerados, mas ele encontrou uma brecha para falar de Jesus, quando ele vê ao Deus desconhecido. Ele fala, é desse Deus aqui que eu quero contar para vocês. Esse Deus desconhecido para vocês, eu quero apresentar-lhe para vocês. Então, quando Paulo e Silas estão na praça, quando eles veem aquela mulher, lembra dos espíritos adivinhadores, né? E a mulher, lá vai o servo do Deus Altíssimo, e Paulo expulsa o demônio lá da mulher, e os donos dela ficam furiosos, né? E mandam prendê-lo, eles são presos, chicoteados. Aquela história também sensacional. Sensacional a resposta de Paulo e Silas para Deus. Qual a resposta deles para Deus? Por volta de meia-noite, no interior do cárcere, eles começam a orar, adorar, cantar. Olha a resposta que eles dão para Deus. Num confronto, num conflito, num dilema. A resposta que eles dão para Deus é uma resposta de amor, é uma resposta de fidelidade, é uma resposta de não importa o que esteja acontecendo, Deus está acima disso tudo. E a minha fé é inabalável. E aí o que acontece? As cadeias estremecem, os presos não fogem, as celas são abertas, os presos não fogem, o carcereiro desesperado quer suicidar. Cara, que madrugada é essa? Que madrugada foi aquela? O carcereiro querendo suicidar e Paulo e Silas, não faz isso não. A gente está aqui, está todo mundo aqui, ninguém fugiu. Como que os bandidos não fugiram, gente? Como que os presos não fugiram, gente? Poder de Deus. Então a resposta que eles dão, né, para o testemunho que eles dão para os outros presos,
o testemunho de vida, de fé, de poder de Deus para aquele carcereiro. Por final, o carcereiro pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? A crer no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. O carcereiro tira eles dois dali, limpa as chagas dele, leva para casa dele. Deve ter tido aquela janta gostosa. Todo mundo aceita Jesus ali, todo mundo é batizado, ó, glória, né? Que respostas. Então, a antropologia bíblica vai examinar esse homem e esse Deus que vai se revelando de uma maneira incrível, extraordinária. E esse ser humano também que vai se transformando e vai também surpreendendo nas suas respostas. Porque Estevão, quando ele é pego, né? E na verdade Paulo ainda era Saulo e consente com tudo aquilo que acontece, o cara ia ser apedrejado publicamente. E qual é a resposta que Estevão dá? Qual é a atitude humana que ele tem? É uma atitude espiritual, de um homem de fé, de um homem cheio do Espírito Santo. Ele começa a falar das coisas de Deus, da palavra de Deus. Ele não nega Jesus, ele não sai correndo, ele não inventa uma história, ele não conta uma mentira para tentar se safar. Ele começa a explicar as escrituras, os céus se abrem, ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus, o cara é morto publicamente. Então, que loucura que é esse Deus criador, salvador, nessa interação extraordinária com o ser humano. Né? A ponto de os soldados lá, quando viram Jesus morrendo, falaram, verdadeiramente ele era o Filho de Deus. O que aconteceu hoje aqui, a gente está acostumado a trazer muitos criminosos para serem crucificados. A gente está acostumado com essa rotina violenta. Nós estamos acostumados com esse sofrimento irracional. Nós estamos acostumados com essas sentenças de morte. Mas o que aconteceu hoje aqui, os soldados podiam dizer, o que aconteceu hoje aqui não é igual ao que aconteceu em todas as outras vezes e não vai ser mais, nunca mais. Verdadeiramente, esse Jesus de Nazaré era o Filho de Deus. Então, olha como que esse ser humano vai sendo confrontado com a salvação, confrontado com a presença de Deus, confrontado para dar resposta, para se posicionar, para ter atitudes, né? Então, diante da cultura, diante das situações, esse ser humano, e a Bíblia vai revelando isso em centenas, não sei se milhares de vezes, que a gente pode se deparar na Bíblia com várias situações assim. Então, esse diálogo, esse confronto com Deus, com o mundo, com a cultura, né? Eu me lembro novamente da jovenzinha que estava prisioneira na casa de Naamã. E quando ela vê a esposa de Naamã lá preocupada, ai, meu marido, a lepra dele está avançando tanto, e agora? Já fizemos tantas coisas. Vamos aqui especular esse diálogo, né? Não é registrado detalhadamente na Bíblia, mas vamos imaginar no interior da casa a esposa conversando, pois é, a gente já foi no culto do Deus tal, já fizemos oferenda tal, já fomos no curandeiro tal, já usamos a erva tal, já compramos o remédio tal, nada, realmente a lepra não tem cura. A menina fala, se vocês conhecessem o profeta que tem na minha terra, ele certamente seria curado. Olha isso, uma menina, devia ser uma juvenil testemunhando a sua fé, mas ela estava em vantagem para testemunhar a sua fé, ela estava cativa num outro país, num outro povo, né? E a gente vai ver de novo esse humano sendo confrontado, esse Naamã, quando o profeta nem sequer o atende, manda recado, manda ele mergulhar 7 vezes lá e ele vai, no rio, e ele vai ficar curado. E aí o confronto, né, com o ego, um grande comandante, general de batalha, cheio de medalha, cheio de reconhecimento,
na sua nação e entre os outros exércitos também, certamente, um general temido, conhecido. E aí ele começa a ser confrontado com a sua arrogância, confrontado com a sua vaidade, confrontado no seu orgulho. E aí ele tem que mergulhar. E para mergulhar, ele tem que tirar. Quando as pessoas olhavam para ele, viam aquela armadura poderosa de general, de batalha, de comandante. Não era uma armadura de um soldado. Era uma armadura de um homem de alta patente, experiente nas batalhas. Mas o que o profeta usado por Deus fala é: tira a sua armadura, vê quem você realmente é. Veja a sua situação de verdade, não se esconda dentro da sua armadura de grande comandante. Você agora é um homem miserável, leproso, que precisa de socorro divino, socorro de Deus. Mas esse rio não é bom, vamos embora, voltar para casa. Eu trouxe uma carta de recomendação, eu trouxe presentes. Meu Deus do céu, olha o confronto aí, olha o confronto que a Bíblia vai nos apresentando desse ser humano que tem que se posicionar, que tem que dar resposta, que tem que fazer escolhas. E Deus usa pessoas, né? O servo dele, meu pai Naamã, se te pedisse uma coisa difícil, eu não faria, só pedi para o senhor mergulhar aqui nesse rio. Mergulha, meu Senhor. E aquele homem tira aquela armadura poderosa. E fora daquela armadura ele era só um leproso. Não é assim que Deus faz? Não é assim que Deus faz ainda hoje com o ser humano? O Senhor não fala pra gente? Tira a sua armadura aí, tira. Vê quem você é de verdade. E muitas vezes, por baixo da armadura, só existe um leproso que precisa mergulhar 7 vezes num riozinho. Porque o poder não é da água daquele rio. O poder é o Senhor. É esse confronto de se esvaziar, de se humilhar, de reconhecer que nós somos tão pequenos e tão carentes de Deus. Ao ponto de quando Naamã vai embora, ele fala para o profeta: profeta, eu preciso levar um pouquinho aqui dessa terra para minha pátria, para eu colocar e me lembrar, nunca mais me esquecer dessa experiência que eu tive. Mas eu vou precisar entrar algumas vezes lá com o rei, lá no santuário onde é oferecido sacrifício aos ídolos. Mas fala aí para o profeta, para Deus não achar que eu estou traindo, ou que eu esqueci a experiência que eu tive, não. Mas é a minha exigência lá da minha terra, da minha profissão. Mas o meu coração é genuíno. A minha experiência não será esquecida. Essa mudança que eu tive não foi só da minha pele, foi dentro de mim. Foi dentro de mim. Então é tremendo, né? Tremenda a palavra do Senhor. Você consegue compreender o que é a proposta da Bíblia? Revelar Deus, mas também revelar essa dialética, esse diálogo, essa interação entre o ser humano e Deus, o Deus Salvador, o Deus Criador. Dar respostas diante da cultura, diante da pressão. Não é fácil, não. Nós também vamos ver aqui um resumo, né, do esforço que a teologia está realizando para ter esse diálogo, um diálogo crítico com o mundo da ciência e o mundo da cultura atual. E aqui eu faço uma grande ressalva, um pisca-alerta aqui para a gente prestar atenção. O fato da gente dialogar com a ciência e com a cultura não significa abrir mão dos valores que nós temos da palavra de Deus e da nossa fé. Então não significa relativizar a Bíblia, nem significa relativizar a nossa tradição, a nossa doutrina, mas conseguir conversar com
o mundo atual nas demandas atuais, porque não adianta a gente se fechar dentro das quatro paredes, né, e fazer culto e estudo só pra gente, porque a gente gosta e é bom mesmo, mas a gente precisa se preparar para dialogar e explicar a nossa fé e compreender esse mundo que a gente vive. Eu vou dar uma pausa rapidinho e já volto para o nosso último vídeo de agora, tá? Deus abençoe.